Olá, meus queridos e amados irmãos, da paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a uma teologia simples e direta, que Deus possa assim estar abençoando a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Olha só, hoje nós iremos comentar a lição da nossa escola bíblica dominical, a lição da revista, a lição de adulto, tá certo? Que tem como título O Corpo de Cristo. E olha, nós já estamos na lição de número 9. A lição de número 9 traz como título o batismo, a primeira ordenança bíblica, a ordenança da igreja. Olha só, para você que ainda está chegando pela primeira vez nesse canal, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva nesse canal, porque é muito importante. Você deixe seus comentários, compartilhe para que outras pessoas possam assim estar aprendendo da palavra de Deus. O nosso objetivo aqui é que você venha aprender da palavra de Deus de uma forma simples e direta, tá bom? E hoje nós iremos tratar do assunto da escola bíblica. Olha, já estamos na lição de número 9. Que trimestre maravilhoso é esse? Estamos aí aprendendo, falando sobre a igreja, a natureza da igreja, o que é a igreja, o que também não é a igreja, o que a igreja tem para mostrar para a população, para a sociedade. Então, é importante que você venha aprender, assim, da palavra do Senhor nosso Deus. Mas vamos para a lição de hoje. Escute bem. A lição de número 9, ela traz como título o batismo, a primeira ordenança da igreja. Então, nós vamos falar sobre esse assunto que é de suma importância na igreja cristã, que é o batismo em águas, tá certo? Então, o batismo em água, a gente vai ver que desde lá do Antigo Testamento, de João Batista, né, da época de Jesus, já tinha essa prática do batismo. E a gente sabe que, como toda prática cristã, muitos vai ter alguns desvios doutrinários. E a nossa intenção aqui hoje é mostrar para você de uma forma bem clara, para que você possa entender, compreender o que é realmente o batismo nas águas, né? Esta primeira ordenança. Também a gente vai mostrar para você a diferença de uma ordenança e de um sacramento, porque existe muita esta confusão, muitas pessoas eles não conseguem desmistificar uma ordenança de um sacramento. Por isso que tem esses desvios doutrinários aí. Mas nós vamos mostrar para você aí como que é a relação realmente do batismo com a primeira ordenança da igreja cristã. Primeiro, né, é necessário entender que toda igreja cristã ela tem a prática do batismo nas águas. A igreja, né, ela tem essa prática. Até mesmo muitos movimentos que são considerados seitas também eles têm esta prática de batismo. Tá bom? Então nós vamos mostrar para vocês aqui neste dia. Olha só, a lição ela está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto fala sobre o pressuposto bíblico doutrinário do batismo. O segundo tópico vai falar sobre o símbolo e o propósito do batismo. E o terceiro tópico vai falar sobre a fórmula e o método do batismo. Tá certo? A lição ela está baseada na leitura bíblica em classe, em Romanos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 11. E o texto áureo, o escritor, ele vai mostrar assim, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo de número 19. Essa é o nosso texto áureo. E a verdade prática fala que o batismo é uma ordenança da igreja de Jesus Cristo. E por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja, tá vendo? Então o batismo é a ordenança de Jesus, não é o homem. Então o batismo não é coisa de homem, é do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a igreja ela procura cumprir este ide do Senhor. A gente vai ver que este ide ele tem dupla missão, pregar, né? E também batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, quem deixou isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, vamos aí, olha só. O primeiro tópico da lição vai falar sobre os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. A gente vai ver quem está fundamentado. Primeiramente, o primeiro subtópico vai falar que o batismo é visto como sacramento. Aí vem a origem de um erro. A origem de um erro. Por quê? Algumas tradições cristãs, ela entende que o batismo ele é um sacramento. O que é um sacramento? Quer dizer, algo sagrado, que vem do latim, quer dizer sacramentum, que é um sinal sagrado capaz de conferir graça daquele que participa. Ou seja, quem participa desse ato, ele é concedido uma graça para aquela pessoa. Mas este termo ele é totalmente contrário à palavra de Deus.
palavra de Deus ela não vai dar base para que o batismo ele venha a ser um sacramento de jeito nenhum. Quem é que é adepto a essa teoria, a esse tipo de ensinamento? É a igreja, né, o catolicismo e também algumas igrejas ortodoxas, né, algumas igrejas ela têm esse tipo de entendimento de que o batismo é algo sagrado, né, que concede uma graça especial para aquele que participa. Mas isso, a Bíblia não tem base nenhuma para isso. Olha só, a gente vai ver que qual é a base forte que essas pessoas que aderem a esse ensinamento, eles sustentam no pai da igreja, Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele é do século IV, ele vai introduzir isso na igreja. Ele vai refletir sobre a natureza dos sacramentos. Ele vai desenvolver a ideia de que acabou sendo adotada pela grande igreja, né, a igreja católica e também a igreja ortodoxa. Para Agostinho, o que é um sacramento? O sacramento, como o batismo e a Eucaristia, para ele vai transmitir uma graça, que ele chama de latim ex opere operato, que quer traduzido quer dizer uma virtude do próprio ato. Para Agostinho, a pessoa que participa deste sacramento, ele recebe esta graça, esta virtude, dado pelo batismo, ou até mesmo pela ceia ou Eucaristia, igual a algumas tradições ela coloca. Aí, bem Agostinho, que ele vai desenvolver essa ideia de sacramento, ele vai dizer o seguinte, né? Aí ele vai apoiar a ideia do batismo, né, como um sinal da graça de Deus, sinal da graça visível de Deus. Entendeu? E isso é complicado. Por isso que, através de Agostinho, ele como um pai muito importante da igreja, ele vai dar apoio, né, vai nascer a questão do batismo infantil e muitas outras doutrinas que vai vir relacionado ao sacramento. Mas o que é o batismo na realidade? É um sacramento? De maneira nenhuma. O batismo é apenas uma ordenança de Deus. Jesus, ele que passou esta ordenança para a sua igreja, para que possamos batizar, a igreja batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é como uma espécie de magia, né, que através do batismo a pessoa vai receber de forma alguma. Não transmite esta graça através do rito, não é que vai transmitir esta graça de jeito nenhum, entendeu? Porque o batismo, ele é realmente um símbolo, é uma ordenança do Senhor Jesus. Mas Agostinho ele trabalha isso e muitas doutrinas ainda eles pegam essa questão do sacramento e acham que existe essa graça especial do batismo. De jeito nenhum. Também o batismo não salva ninguém. Aqueles que pensam que o batismo salva, ele não salva ninguém. O batismo é apenas uma ordenança que todo crente salvo, ele participa desse rito tão importante que é se batizar. Tá certo? Então, a origem de um erro, né? O batismo visto como sacramento, de forma alguma, né? Agostinho ele tinha essa ideia e essa ideia ela é totalmente contrária à palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia não vai dar base para isso. Também Agostinho vai dizer que as crianças que nascem culpadas do pecado original, ela é necessário batizar para livrar-se desta culpa. Por isso que já vem agora este sacramento para quê? Para que venha purificar estas crianças, né? Aí vem a ideia do limbo, né? É uma ideia complicada que Agostinho teve lá que não levou muito à frente, né? Porque, na realidade, era muito complicada essa ideia do limbo. Mas ele vai trazer isso aí, que existia este sacramento para quê? Para tirar, né? Expurgar os pecados das crianças, que é chamado, né? Que através de Agostinho, que vai ter a questão do pedobatismo, ou seja, do batismo infantil. E aí, muitas igrejas tradicionais, elas vão ter essa questão do batismo infantil, porque muitos, principalmente a tradição católica, ela acredita no batismo como sacramento. E para a gente crê na palavra de Deus, né, a gente não acha base nenhuma que o batismo ele é um sacramento de jeito nenhum. É apenas uma ordenança, não é nada de como se fosse uma mágica, algo que de jeito nenhum, uma graça especial, de jeito algum. É apenas um sacramento como sinal de a pessoa estar se arrependida, está morrendo para o pecado, né? É que nós vamos ver um pouco ali na frente. Olha só, o batismo, segundo o subtópico, fala assim, o batismo não é um sacramento, mas ordenança de Cristo. Tá vendo? Esse é o ensino bíblico da palavra de Deus. A ordenança, Jesus falou, né? 28, 19 de Mateus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não há nada mágico de transmitir algo diferente. É fazer discípulo
e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que a igreja, ela sempre quer fazer isso, pregar a palavra e mostrar que realmente todo crente salvo precisa entender que esse ritual é importante, é uma prática importante na igreja cristã. Não fora de sacramento, nada de sacramento, não é nada especial, uma virtude especial, uma capacitação especial de jeito algum. Batismo é uma prática daquele que serve ao Senhor, entende que ele é uma nova criatura. Olha só, quando a gente fala de sacramentos, a Igreja Católica, ela tem, para a Igreja Católica existem 7 sacramentos, né, que é o batismo, a confirmação, a penitência, a Eucaristia, né, que é para a gente a ceia do Senhor, a ordem, o matrimônio e a unção dos mortos. Então, existe essa questão dos sacramentos. A gente, os protestantes, a maioria dos protestantes também não vê essa questão dos sacramentos. Vê, sim, os 2 importantes, a ordenança de Deus, que é o batismo, e também a ceia do Senhor. Mas a gente não se liga muito nessa questão de sacramento, porque a gente entende que o batismo é sim uma ordenança de Deus, que não existe nada de especial, como também em outros, em penitência, né, como também na unção dos mortos e outros, que não é algo sagrado. Não é algo sagrado. É algo que muitas vezes o cristão fiel precisa participar, como exemplo meu, matrimônio, é importante para o cristão se casar e tudo, mas não que é algo sagrado, de jeito nenhum. A gente não vê, não entende desse jeito não. A gente vê 2 ordenanças importantes, como eu falei, o batismo e a ceia do Senhor. Também, quando a gente fala desses sacramentos, né, olha só, o batismo ele deve ser administrado aos adultos. Então, a gente falou que o batismo não é um sacramento, é uma ordenança, que deve ser administrado aos adultos, que é o 3º subtópico da lição. Escute aqui. O mesmo Agostinho lá, aquele que defendia a questão do sacramento, também ele vai defender, como eu falei há pouco, o batismo de criança, de bebês. Para quê? Para ficarem livres do pecado original. Aquele pecado de Adão, herdado por Adão. Né? Mas quando Cristo morreu na cruz, a gente sabe que Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Mas para Agostinho, nessa questão das crianças que herdaram o pecado de Adão, eles deveriam se batizar, ainda como bebê, para quê? Para ficarem livres, porque as crianças que não eram batizadas iam parar no limbo. O que era o limbo? O limbo não era nem o Sheol, né, o inferno, e também não era o paraíso, era uma espécie de lugar intermediário, né, sei lá, uma coisa diferente de Agostinho, uma ideia complicada de Agostinho. Mas a gente vai ver que ele defendia essa questão do batismo infantil. Defendia a questão do batismo infantil. Não, e através dessa ideia de Agostinho, muitos pais da igreja também eles tiveram essa questão da igreja do batismo infantil. Muitos reformadores também eles defendiam a questão do batismo infantil. Por exemplo, Lutero, juntamente com outros reformadores, eles defendiam o batismo infantil. A gente vai ver Calvino também defendia, muitos e muitos reformadores eles defendiam o batismo infantil. Qual era a tese, a base para defender o batismo infantil? Eles utilizavam, na sua maioria, utilizava-se a questão da analogia com a circuncisão do Antigo Testamento. Entendeu? Eles achavam que, para ele, o batismo infantil é análogo à circuncisão do Antigo Testamento. Ambos demonstravam o selo de Deus ao seu povo. E a gente vai ver, né, que pela ordenança de Jesus é completamente diferente. Ele manda pregar, uma ação, pregar, o id, pregar, e após a pregação, o que vai acontecer? Alguém vai ouvir e vai crer. Né? Então, pregar, e após pregar, a pessoa que ouvir, entender, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ser batizada. Né? Então, existe também uma ação da pessoa querer ser batizada. A gente vai ver, exemplo, na Bíblia, como o carcereiro de Filipos, a gente vai ver lá o eunuco de Candace, enfim, a gente vai observar dessa forma. Mas muitos reformadores ele tinha essa questão do batismo infantil, né, como Lutero, como muitos reformadores, eles viam essa questão do batismo infantil como algo importante. Olha o que Lutero dizia, ele dizia bem assim, é certo que as crianças são trazidas ao batismo pela fé e pelas obras dos outros, né, ou dos padrinhos. Lembra que tem a questão dos padrinhos? Pelas obras dos outros. Mas quando chega ali, olha só, quando chega ali no altar, e o pastor as batiza no lugar de Cristo, é Cristo quem abençoa, lhe concede a fé e o reino de Deus, ainda quando criança. Olha que ideia confusa, né? Então,
qual é a ideia do batismo infantil? É a ideia da fé dos seus pais, ou de alguém que está ali conduzindo ela àquele lugar. Diferente daquilo que a Bíblia mostra lá no Novo Testamento, né, que Jesus falou para batizar, todo aquele que for batizado será salvo. E de pegar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. É totalmente diferente. E é com base em que esses reformadores eles vão utilizar isso? Conforme em Agostinho, né, o entendimento de Agostinho, que eles entendiam essa questão, né? Mas Jesus disse que das criancinhas é o reino de Deus. Logo Jesus falou, deixa por aí a mim os pequeninos, não estorveis, porque dos tais é o reino dos céus. Lá em Mateus 19:14, Jesus vai falar sobre isso. Jesus abençoava as criancinhas. Então, esse batismo é para salvar as criancinhas? De jeito nenhum, né? Esse sacramento para salvar as crianças? Não, não salva. Porque as crianças até uma determinada idade, né? Da psicologia, de 7 anos, 6 anos, 9 anos, ninguém... Isso aí depende de cada criança. A criança é inocente, se ela morrer, lógico que ela é salva, né? Lógico que ela é salva na inocência. É diferente, ela não precisa se batizar para ela ser salva, de jeito nenhum. Nem ninguém precisa se batizar para ser salvo, de maneira alguma, né? Mas o importante é o quê? Quando a criança chega na idade adulta, aí sim ela vai ter maturidade para crer e decidir se ela vai querer se batizar ou não. A ideia é essa. Por isso que o batismo deve ser administrado sobre adulto. Se a gente for olhar nas páginas do Novo Testamento, vamos analisar agora. A gente pega ali os evangelhos, os sinóticos. Vamos pegar os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Certo? Vamos pegar agora João. Vamos pegar agora Atos dos Apóstolos. A gente não vai encontrar referência ao pedobatismo. Não vai achar de jeito nenhum. Por mais que as pessoas queiram mostrar que existe alguma base, mas não vai ter sustentação sólida de batismo infantil, de jeito nenhum, né? Então, mas Lutero, ele defendia isso, Calvino, e muitos reformadores, eles defendiam isso, contrário a reformadores igual Zwinglio, que não acreditavam nessa questão. Para ele o batismo infantil não era legal, né? Zwinglio dizia bem assim, Zwinglio falava que o batismo não pode confirmar a fé dos bebês, porque eles não têm capacidade a crer. Então, ele entendia que os bebês ainda estavam no estado de inocência, eles não entendiam, ele não entendia nessa questão. Então, para ele, o batismo tinha que ser de um adulto que crê. Ele precisa ter essa capacidade de crer, essa maturidade de crer. Mas muitos reformadores acreditavam. Por outro lado, na outra mão, existiam os anabatistas, né? A gente vai olhar a história da igreja, existiam os anabatistas, né? Os memonistas, né? As pessoas ali, aqueles reformadores também que estavam junto com os reformadores, que eles não acreditavam no batismo infantil. Aí o que eles faziam? A pessoa era batizada como criança e ia, então, batizavam novamente, porque eles não acreditavam, né? Igual muitas igrejas também hoje, né? As igrejas eles não aceitam, não validam o batismo infantil. O batismo é a profissão de fé da pessoa. A pessoa professou a sua fé, aí ele é batizado. Agora ele, quando criança, ele não creu. Como é que ele vai ser batizado? Pela fé de alguém que muitas vezes nem fé tem, né? Então é uma incógnita, é uma coisa sem lógica. E Zwinglio, ele batia muito nisso. Os anabatistas, eles não acreditavam, eles rebatizavam mesmo as pessoas que eram batizadas desde criança, tá certo? Eles não acreditavam nisso, igual também as igrejas, na sua maioria das igrejas protestantes, né, eles não acreditam muito nesse negócio de batismo infantil. Mas tem algumas igrejas históricas protestantes que adotam sim o batismo infantil, né? As luteranas, as presbiterianas, tudo na sua maioria, eles adotam o batismo infantil, né? Tem as suas particularidades, né? Tem seus embasamentos, aí são eles lá, é problema deles. Mas a gente for olhar biblicamente, a gente não vai encontrar sustentação para o batismo infantil. Aí se você for querer remeter ao Antigo Testamento, a circuncisão como selo de Deus ao povo de Israel e querer colocar, aí é um negócio complicado. E não somente a fé dos pais, de seus pais, são capazes de validar a fé de um recém-nascido, não. O que os pais devem fazer com seus filhos? Ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Isso sim, ele deve fazer, né? Para que quando ele crescer, não se desviar dele. Ele vai ensinar no caminho que deve andar, aí a criança, quando ele crescer, tiver maturidade, ele vai decidir. Lógico, se o pai ensinou no caminho do Senhor, ele vai permanecer fiel ao Senhor e vai se batizar, tomar a sua decisão de batizar. Por isso que a gente bate na tecla que o batismo é para adulto. Para adulto. Batismo infantil
a gente não tem esta base. Então vamos recapitular. A questão do batismo infantil foi estabelecida, né, fundamentada por Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja do século IV, que introduziu isso na igreja, e em muitas igrejas eles adotam até hoje, né? Igreja católica, muitas igrejas, a igreja ortodoxa e muitas igrejas protestantes também. Na sua maioria, as igrejas tradicionais, as igrejas pentecostais, neopentecostais, né? Muitas dessas, elas não adotam a questão do batismo infantil. Batizam adultos, tá certo? Por quê? Porque a base mais forte que a gente encontra para o batismo é no crer. A pessoa crê, aí sim, ele pode ser batizado, vai tomar a decisão dele, ele que vai tomar essa decisão. Aquele que crê e for batizado, como que a criança no estado de latência ele vai crer? Não tem como, não. Volta a reforçar. Não vai ser a fé dos seus pais, não vai ser apenas pela aliança que Deus fez, como da circuncisão, um símbolo lá, de jeito nenhum. Mas através da sua fé, ele confessar, a pessoa confessar Jesus Cristo, aí sim ele batiza. Aí a gente vai ter a base bíblica aí, mas fora disso a gente não encontra sustentação. Precisa ter uma sustentação, um lastro muito forte, né? Não é só porque Agostinho falou, porque Lutero, porque Calvino e outros reformadores que a gente vai ter que acreditar, não. Primeiro tem que ter a base da Bíblia. E a base bíblica é que é pela fé da pessoa, a pessoa tomar a sua decisão, aí sim ele vai ser batizado, né, tomar a sua decisão ao lado do Senhor nosso Deus. Então vamos, olha só. O segundo tópico da lição, olha que maravilha, você está aprendendo aí? Né? Você está gostando das aulas? Como é que está? Tá bom? Então, olha aí, o segundo tópico da lição fala sobre o símbolo e o propósito do batismo. O símbolo e o propósito do batismo. Então, o batismo não é sacramento, é um símbolo. Símbolo de quê? Primeiro tópico fala sobre o símbolo do batismo, identificação com Cristo. Tá vendo? O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Aí vai dizer que essa verdade pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estão em Roma. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir na água havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Né? Submergiu, levantou, ressurreto, com vida. Então, Paulo ele vai fazer de uma forma bem clara essa questão aí, essa simbologia, né, da sua identificação com Cristo. Sua identificação com o quê? Com uma pessoa que foi sepultada com Cristo e volta à nova vida com Cristo, né? Ele vai dizer lá em Colossenses, né, capítulo 12, versículo 12, vai falar sobre isso, que se fomos sepultados com ele no batismo e também ressuscitados. Isso simboliza o quê? Simboliza o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida, a nova vida com Cristo. Então, este é o simbolismo, essa identificação com Cristo. Porque essa questão do batismo, quando a gente fala de imersão, né, imergiu e levantou novamente, está falando de morte e ressurreição. Quando a pessoa se batiza, a pessoa toma a decisão de batizar, está dizendo o quê? Que ele está morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. É isso. É uma simbologia, você está vendo aí? Tem nada de sacramento, né? Não tem nada de uma virtude especial, de jeito nenhum. É apenas uma simbologia muito importante que exige muita responsabilidade, que também o cristão precisa se apropriar disso e entender que é importante na sua vida. Um cristão que é salvo, ele deseja ser batizado nas águas. Mas se a pessoa ele aceitou Jesus, ele não foi batizado nas águas, morreu sem ser batizado, é salvo? Lógico que é salvo. Se ele nasceu de novo, ele é salvo. Tem N motivo que ele não pode se batizar, aconteceu alguma coisa, sei lá, alguns problemas que aconteceu que ele não pôde se batizar. Mas um cristão salvo em Cristo, enquanto ele tiver vida, qual é o desejo dele? É se batizar, descer as águas, mostrar publicamente, escute bem, mostrar publicamente para o mundo que ele morreu para o mundo e que agora ele é uma nova criatura em Jesus Cristo. Tá vendo?
em Jesus Cristo. Por isso que essa simbologia ela é muito importante, ela é muito bonita, mostrando que é uma identificação com Cristo, a identificação com o Senhor Jesus, é morrer para o mundo. Isso nós estamos falando de profissão de fé. É você proferir com a sua voz, né, audivelmente, ou então apenas com o seu ato, com a sua vida, mostrar para as pessoas que a pessoa, a partir daquele momento, ele é a nova criatura. Ele está dizendo que a sua vida é do Senhor Jesus, e a vida que ele vive no Filho de Deus, vive em Jesus Cristo. Então, é essa a relação, né, do símbolo do batismo, da identificação com Cristo. Tá vendo que maravilha aí? Então, o cristão que é salvo em Jesus deseja se batizar. Se batizou para mostrar por quê? Para o mundo que ele é de Jesus. Que a vida que ele vive é uma vida em Jesus Cristo. Não é uma vida mais morta, uma vida de pecado, mas uma vida de salvação. E olha que quando João Batista pregava lá no deserto da Judéia, ele falava justamente sobre essa relação do batismo. Arrependei-vos cada um, né? Convertei-vos. Ele pedia para se converter as pessoas. Ou seja, abandonar a velha vida e viver uma vida diferente, que estava a vida em Cristo, quando Jesus veio para salvar a humanidade. Então, este é o símbolo do batismo, a identificação com Cristo. E o segundo subtópico fala sobre o propósito do batismo. O propósito, testemunho público da fé cristã. Desde a igreja primitiva existia a chamada confissão pública de fé. Se professava a sua fé, os autos de fé. Muitas vezes, quando pegava-se algum cristão, quando torturava ele, perseguia, e aí pedia para ele falar publicamente se eles queriam servir aquele Deus, a Jesus. Eram os chamados autos de fé. A pessoa proferia, né, ali diante de muitas pessoas publicamente a sua fé. Também o batismo não é diferente. No contexto bíblico no contexto bíblico, da fé bíblica, a gente vai ver que o batismo é uma profissão pública de fé. A pessoa vai publicar publicamente, vai falar publicamente. Significa o quê? Quando ela desce as águas batismais, ela está dizendo o quê? Perante a sociedade, que a partir daquele momento ela está vivendo uma nova vida. E aí a gente vai ver essa questão durante o Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, né? Lucas ele vai narrar a história da igreja, vai mostrar sobre essa questão desta profissão pública de fé, né? Pessoas se convertiam e muitos de imediato queriam mostrar para o mundo, mostrar para a sociedade que eles realmente eram uma nova pessoa. O que eles faziam? Se batizavam. E olha, se você falar no contexto do Novo Testamento, ali do livro de Atos, era de imediato, aceitava Jesus, mudava de vida, eles queriam logo mostrar para a sociedade que eles nasceram de novo. Aí já era de imediato, os apóstolos batizavam aquelas pessoas. Eles abraçavam aquela fé, eles abraçavam conscientemente. Tá vendo aí? Essa questão do batismo infantil é complicado. É uma questão complicada. Mas quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aí você vai olhar, Pedro pregava o evangelho na casa de Cornélio, Pedro pegou o evangelho para multidões, Paulo e muitas pessoas, eles aceitavam Jesus, aceitavam a fé e se batizavam. Que era aquilo? Mostrar publicamente que a partir daquele momento eles estavam servindo a Deus. É como uma atitude de pertença, que eles pertenciam realmente ao Senhor. Tá bom? Então, o batismo é para o salvo convertido que está disposto a servir a Jesus independente daquilo que vier contra a sua vida. Lembra lá do mordomo de Candace? Lá em Atos capítulo 8, versículo 12 diante, aquele mordomo que estava ali, Filipe vai, né, chega até ele ali, começa a explicar para ele a palavra. Tu entende o que você está lendo? Ele diz, como eu posso entender se não há quem me explique? E começa a explicar para ele, ele entende quem é Jesus. Aí ele aceita a fé em Jesus. E a partir do momento que ele aceita, ele fala, eis a água, o que me impede de ser batizado? Está vendo? Um homem estrangeiro, um homem gentil, um homem que ouviu a palavra, entendeu o evangelho, se arrependeu, o que foi que ele quis de imediato? Se batizar. Então, foi se batizar. Eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? E aí diz que ele foi batizado naquele momento. Olha o carcereiro também lá em Filipos, depois de Paulo e Silas na prisão, quando aqueles grilhões, né, foi ali e arrebentou todas aquelas cadeias ali, o que aconteceu? Aquele moço, ele aceitou Jesus, ele se converteu, disse para Paulo, o que eu posso perder a salvação? Aí crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa.
E de imediato, né, aquele moço ele foi e se batizou. Olha só, era um soldado, era um homem, né, que estava ali, que muitas vezes adorava outros deuses, tinha comportamentos diferentes, mas ele quis demonstrar publicamente a sua fé em Jesus. E qual era a maneira dele demonstrar essa fé? Através do batismo. A partir de agora eu pertenço ao grupo de Jesus, à igreja de Jesus. Está vendo que maravilha? Você, quem sabe, está ouvindo este vídeo, esta aula, quem sabe você ainda não se converteu, quem sabe você ainda já está na igreja e ainda não se batizou. Você tem esse desejo de se batizar para fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da igreja do Senhor Jesus, a igreja que vai morar com o Senhor Jesus na glória, tá bom? Então que você creia nisso. Vamos agora, olha só, o símbolo do batismo, né? Não há espaço para indecisão, o terceiro subtópico, né? Não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos é que vão rejeitar o batismo, aquele que não tem fé, aquele que está na dúvida, não tem convicção, ele vai rejeitar. Mas um cristão convicto, realmente ele vai querer batizar, lógico que vai. A gente vai observar que muitas vezes as pessoas veem o batismo como algo mágico, né? Como um sacramento, como ver que o batismo, mas para que serve o batismo? Se eu me batizar, eu não vou pecar mais, eu vou ficar livre do pecado de uma vez por todas? Às vezes as pessoas podem pensar isso, não vou pecar mais. O que acontece se eu me batizar? Então, deixa eu ficar nessa mesma vida, se eu vou continuar pecando, deixa eu ficar desse mesmo jeito. Às vezes tem gente que tem esse tipo de comportamento. Era o exemplo de Constantino. Quando chamaram Constantino para se batizar na igreja, Constantino falou assim, mas para que serve o pecado? Para que serve o batismo? Vai falar para Constantino assim, olha, o batismo de Constantino é para que sejam apagados os seus pecados, para a remissão dos... Aí Constantino, ele pega e vai e fala para as pessoas, né? Ele pergunta, mas como é que vai ser para que serve o batismo? Para que serve o batismo? Para perdão de pecados? Aí Constantino diz para Constantino isso para o sepultamento dos pecados, para que você venha a ser a nova criatura. Aí Constantino vai e fala, e os outros pecados, o que vai acontecer? Então você vai ver que Constantino realmente ele não queria se converter, ele queria viver numa vida mesmo de pecado. E muitas pessoas têm esse tipo de comportamento. Eles não querem se batizar por quê? Porque não querem abandonar a prática de pecado. Não querem abandonar. E muitos também ele acha que o batismo vai ser uma vacina contra o seu pecado e ele não vai mais pecar, vai estar imunizado. Não, a gente não vai ver, não é dessa maneira. Porque uma pessoa, quando é salva em Jesus, ele entende que ele precisa aceitar Jesus e batizar para mostrar que ele é uma nova criatura, que não existe nada de mágico do jeito que as pessoas pensam, de jeito nenhum. Mas se uma pessoa rejeita o batismo, é porque tem algo errado na vida dessa pessoa, né? Pode ser até mesmo que seja uma falsa conversão dessa pessoa. E isso é um comportamento muito complicado, tá bom? Então, a gente vai ver que não há espaço para indecisão. Quando a pessoa ele quer se batizar, o que ele faz? Ele toma sua decisão, igual o carcereiro lá em Filipos, igual o eunuco de Candace. E muitas pessoas que tomaram essa decisão ao lado do Senhor para se batizar. Então eles querem conscientemente participar deste rito que é muito importante, deste símbolo que é muito importante. Por isso que precisa ter um ato de fé. Então aquele que crê e for batizado será salvo. Tá vendo? É preciso crer. Tem que crer em Jesus. Preciso ter fé, convicção em Jesus. Se tiver falta de fé, não vai adiantar nada de jeito nenhum, tá bom? Então vamos agora, olha só. O terceiro tópico da lição fala sobre a fórmula e o método do batismo. Existe a fórmula, sim, existe o método. Nós já falamos que o batismo não é um sacramento, é a ordenança do Senhor, lógico. O batismo tem que ser por fé e o símbolo do batismo é a sua identificação com Cristo. E agora, qual é a forma do batismo? A forma do batismo é a forma trinitariana, que é o que Jesus aí diz. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus que orientou. Quem deu essa ordem não foi o homem, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João,
não foi Tiago, não foi ninguém, foi o próprio Senhor Jesus que pediu e ordenou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer outra forma é contrária à palavra de Deus. É alguém, muito provavelmente hoje, existe muito desvio doutrinário com relação a esta fórmula, né, batismal, de que não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos só querem batizar em nome de um e tal, e esses desvios doutrinários têm se levantado cada dia tem se levantado. Porque Jesus ele falou sobre isso, né? Ele deu a ordem certa, a orientação certa, precisa, para que o cristão ele seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A maioria das igrejas evangélicas, elas seguem essa orientação, essa forma doutrinária. Existem algumas igrejas que não seguem essa forma, mas pronto, a forma trinitariana, que é a forma certa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Trindade Santa, que é apenas uma pessoa, né? Uma pessoa em essência, né? Que é a Trindade Santa. Às vezes as pessoas pensam que são três deuses, mas não são três deuses. Em essência é um, mas em operação são três, né? Então vamos aí para o segundo subtópico, fala fórmula herética do batismo. Qual é a forma herética do batismo? Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a forma trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modelista ou modalista. Um exemplo desse grupo é o unicismo. O unicismo tem crescido cada dia aí. Muitos movimentos unicistas. O que é esse grupo unicista? Os unicistas eles não creem na Trindade, só creem em uma pessoa. Só creem em Jesus. E muitos grupos unicistas existem por aí que só batizam em nome de Jesus. Só batiza em nome de Jesus. Então, o suporte bíblico que tem buscado é o quê? O livro de Atos, né? Eles mostram que o livro de Atos, em alguns pontos, negam esta forma trinitariana, mas não. Foi Jesus que deu a ordem, né? A fórmula foi o Senhor Jesus que mostrou. E o livro de Atos, de maneira alguma, nega essa forma trinitariana. Na verdade, o batismo era feito com a autoridade de Jesus, né? Aquilo que Jesus ensinou. Então era batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje tem muitos movimentos unicistas por aí que querem negar esta forma de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o cuidado muito com isso aí. Nós, da Igreja Assembleia de Deus, a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitas pessoas, muitas igrejas são consideradas, né, aquelas igrejas que são consideradas como igrejas que rebatiza, porque acha que não é válido o batismo de criança. A gente não acredita no batismo de criança, não é válido pra gente. Por isso que batiza novamente, tá certo? E o terceiro subtópico fala sobre as formas de batismo, né, que é a imersão, o método bíblico do batismo. Imersão. Existem duas formas famosas de batismo. Existe a aspersão, que a aspersão é quando borrifa água na cabeça da pessoa, muitas vezes coloca numa pia e borrifa água na cabeça da pessoa. Muitas igrejas têm esse costume, as igrejas presbiterianas, algumas reformadas, a igreja católica tem este método. E o outro método é o método por imersão, é o método que a maioria das igrejas evangélicas também utiliza, né? Por exemplo, a nossa igreja Assembleia de Deus, os batistas, muitas igrejas elas usam essa questão de imersão. Imerge a pessoa na água e levanta como forma de sepultamento. Então a gente entende que a forma correta é essa, a de imersão, imergir a pessoa completamente na água e depois subir novamente, é aquele que João Batista fazia no Jordão. Então Jesus ele foi batizado e saiu da água. Então essa forma de batizar, essa forma de batismo, vem no grego mergulhar, submergir, na Bíblia ela é forte. Então a gente vai ver que isso é claro. Então a gente vê qual é o método bíblico de batismo, é por imersão. Imergir a pessoa na água e levanta a pessoa, é como forma de sepultamento. Então a Bíblia mostra claramente no Novo Testamento essa relação do batismo por imersão como o batismo correto. Por isso que a nossa igreja batiza por imersão. Só se tiver algum problema de saúde, alguma coisa assim, se não der, alguma coisa assim, mas na sua maioria é o batismo por imersão, que a pessoa entra na água, molha o corpo e levanta todo o corpo. Jesus foi batizado dessa forma, João Batista batizava dessa forma, os apóstolos batizavam também dessa forma. O batismo por imersão é o método que a Bíblia nos mostra, tá bom?
Então, que Deus abençoe, até a próxima aula, que Deus possa estar assim abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então compartilhe esse vídeo, né? Deixa seu like aí, deixe seus comentários também aí, isso é muito importante, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.